O que me frustra um pouquinho são coisas certas sendo divulgadas por pessoas erradas. Opa! Isso me tinge um pouquinho a alma, porque vamos botar o Brasil em contexto. O atual modelo não funciona. Uhum. O presidencialismo atual do Brasil não é presidencialismo, como também não é parlamentarismo, não é nada. É um sistema corrupto em que o presidente é eleito e compra o Congresso. Esse é o sistema, um sistema corrupto. Se for dizer o que é presidencialismo ou parlamentarismo, não, o Brasil é corrupto. É presidencialismo de corrupção. É presidencialismo de corrupção, né? Porque ele tem uma parcelinha do orçamento que está na mão do executivo, só que o poder de aprovação está na mão do legislativo. Então se descasou esses interesses, então o parlamento, para ter lá o seu quinhão, ele se vende para o executivo sistematicamente. Então você fica sem um parlamento. Uhum. Né? E o presidente, o que ele é? Ele é uma parcela somente da opinião pública, ele não é toda a opinião pública. Sim. Toda a opinião pública está sempre no parlamento, não só no presidente. Então temos que sair desse modelo. Tá? Uma revisão de regime é saudável, então isso é que é uma coisa boa. Uhum. Falar de manhã. Agora, quando você pega pessoas que estão envolvidas com toda a falência do atual modelo e eles estão propondo uma coisa nova, aí você tem que botar o pé atrás e falar, peraí, então é bom, mas por esse canal fica parecendo que eles querem mudar para ficar do mesmo jeito. Mudar para ficar do mesmo jeito, exatamente. E é isso que eu estou vendo um pouquinho nessa proposta. Tá? Não quero tingir essa proposta porque ela, na leitura, não é péssima. Tá? Eu acho que ela ainda falta vários detalhes. E pode ser melhorada dentro do Congresso. Os detalhes a tornam perigosa. É isso que eu acho. Quais são os detalhes? Eu vou dar antes de dar um detalhe, eu vou dar um geral. Tá. O semipresidencialismo, hoje, só tem 2 países do mundo que têm o semipresidencialismo. E eles têm o semipresidencialismo de uma maneira positiva, ou seja, que é bom, que é uma boa referência. Os outros modelos semipresidencialistas são ditaduras. São superpresidencialismos. Então, quais são esses 2 modelos? Mencionado ali, o português e o francês. Por que esses 2 modelos são modelos que eu diria positivos? Porque o parlamento é ainda o centro da discussão política. Certo. Controla o orçamento, controla a discussão, política pública, a execução dessa política pública. E os seus presidentes, eles têm um poder... Talvez entre eles ali se pode comparar o presidente da França mais forte que o presidente português. Pode ser, mas é nuance. Em geral... Atribuições, né? Algumas atribuições. Em geral, é o parlamento português e é o parlamento francês que detém a tocada da agenda política. Sim. Não é o caso da Rússia. A Rússia é semipresidencialista. Quem é que toca a Rússia? É o parlamento russo? Já ouviu falar de algum... Já ouviu algum parlamentar russo aparecer na televisão falar de alguma coisa? Não. Mesma coisa na Bielorrússia. Outro grande exemplo de ditadura. Cazaquistão, Tajiquistão, a própria Ucrânia. Cadê o parlamento da Ucrânia? Você só vê lá o Zelensky falando. Estônia, Letônia. Então, não são referências de ecossistemas políticos sofisticados. Muito pelo contrário, é de executivo forte, de superpresidencialismo, de ditadura, e isso é ruim. Eu não quero ver o país indo para isso. E muita gente fala, não, mas eu quero um presidente forte. Sim. É um perigo. Isso é um perigo. E nenhum país desenvolvido hoje tem um presidente forte, mesmo os Estados Unidos. Quem é forte no contexto político norte-americano é o Congresso Nacional norte-americano. Esse sim tem todo o poder. Veja o poder que o Congresso tem. Ele tem o poder de nomear ministro. Quando você nomeia um secretário de Finanças, um secretário do Estado... O Congresso tem que aprovar essa nomeação. Tem que aprovar. Aqui no Brasil, não. Que são os secretários, o pessoal que está nos assistindo, né? Só um parênteses. Os ministros. Para quem não conhece, são os ministros nossos, os equivalentes. Né? Exatamente. Aqui no Brasil, o Lula fala 40 ministérios, ele nomeia todos eles, o Congresso nem aí. Então você vê que a gente tem até alguns aspectos mais de presidencialismo mais forte. Mais forte. E fora isso, fora essa questão da nomeação dos ministérios, o que tem no Executivo que tira poder do Congresso Nacional? As agências reguladoras. Nossa Senhora. As agências reguladoras que definem regras, multas e até taxas para diversos setores.
não são eleitos. Autarquias fazem isso. São autarquias na mão do executivo. É o executivo que nomeia para todas a Receita mesmo, fazendo portaria, legislando, é uma maravilha. CAD. Anatel, ANEL, passando regras, e o Congresso fica ali a ver navios. É isso mesmo. Sem poder passar regulamentação sobre cada um desses setores. Então o Congresso já está diminuído aqui. Sim. Aí agora você vem com a reforma tributária, que tira poder do Congresso de definir tributação. Agora, todo o poder de tributação vai estar nessa nova autarquia, nova agência reguladora, debaixo do Executivo. É inacreditável. Então, veja como a gente está caminhando para o superpresidencialismo no atual modelo. E esse projeto que foi colocado, ele tem alguns buracos que podem levar a gente ao superpresidencialismo também, mais acelerado ainda, em que o presidente nomeia quem será o chefe do Legislativo. Isso, na minha opinião, é um problema. Claro. Ele poderia sugerir e o Congresso ou o Parlamento definir quem que dá sugestão, negar ou aceitar, como é no caso da França. Sim. É uma sugestão do Macron quem será o primeiro-ministro. Mas o Parlamento é que aprova. E ele acaba sugerindo só depois de um acordo, né, de bastidor ali com as forças políticas. Exatamente. E também tem a questão de dissolução. No atual projeto que você viu lá do Hawley, a dissolução não está clara. Está dizendo o presidente pode dissolver o Congresso a qualquer momento, dado uma instabilidade institucional grave. Espera aí, não é bem assim nos parlamentos europeus. Você precisa chamar um voto de não confiança. Você chama um voto de não confiança ou um voto de confiança, e isso preconiza. Muito bem, se temos um voto de não confiança, temos um outro primeiro-ministro que pode ser chamado, ou teremos uma dissolução e novas eleições. Então, existe ainda várias etapas ali antes de uma dissolução. Na proposta atual, se tiver alguma instabilidade, já pode dissolver completamente o parlamento. Então, você veja que isso deixa o parlamentar totalmente acuado e na mão do presidente. Isso é um presidente muito forte, é um buraco aí, questão muito forte. Também tem outras questões, vários outros detalhes assim que também aludem mais para esse lado de temos que ter um alerta aí. A questão do voto distrital. Sou extremamente favorável ao voto distrital. Para mim é uma bandeira necessária para todos abraçarem isso. Agora, tem nuances de desenho do voto distrital. São de áreas contíguas, os eleitores de um distrito é igual ao do outro distrito? É essa a regra? Um homem, um voto? Vamos ter aí o deputado tendo que ser residente do distrito como sendo obrigatoriedade? Temos a questão de ser áreas contíguas e que sejam áreas de perfil socioeconômico similares para que tenha mais estabilidade? Ou são distritos de confronto político em que metade do distrito é classe A, metade do distrito é classe D e nunca terá um representante estável? Então, os desenhos dos distritos são fundamentais. Nada disso está calcado ali. E tem uma parcela do que foi proposto, que é o voto distrital misto. Essa parte mista significa o voto em lista fechada. Voto em lista fechada é talvez o pior modelo possível que você possa imaginar, o mais distante de uma transparência que você poderia querer. Claro. Né? Teria que ter, no mínimo, uma lista aberta, se fosse um voto de distrital misto. Aí a parte mista seria uma lista aberta que você soubesse quem são os candidatos nessa lista aberta. Então tem alguns detalhes aí. E, finalmente, para coroar, aliás, aqui temos uma proposta constitucional, vou até fazer uma micro, vou te presentear com ela. Opa! Né? A Libertadora. A Libertadora. A Constituição para o Brasil, consegue dar aqui, sem o reflexo. Ela tem todo o detalhe dos artigos necessários para você ter um modelo parlamentarista com competências bem definidas e, ao mesmo tempo, um presidente com competências bem definidas para o presidente, não concorrentes com o legislativo. Então são dois fontes de poder aí legítimos, não concorrentes e que de fato eles se equilibram em harmonia, mas num contexto geral. E, sobretudo, na questão da Libertadora, toda decisão de mudança constitucional tem que ser referendada, tem que ir a referendo popular. Então nós estamos falando aqui de uma mudança de regime que é fundamental que isso passe pelo crivo popular. Claro. É fundamental. O Brasil precisa disso. É quase que uma atestação de que temos cidadania do Brasil suficiente para passar um julgamento sobre que tipo de regime é o melhor regime para o brasileiro.
deixando bem claro minha posição. Sou contra o atual regime, que eu acho que é um regime falido. Não vamos estabilizar o Brasil com esse atual regime. Precisamos de uma mudança de regime. Agora, se houver uma mudança de regime, precisa passar por um referendo popular.